Já que vocês falaram que o campeonato foi ruim, que o ano foi ruim, vamos começar pela parte ruim, então. Qual foi a decepção do ano? Tem aqui a enquete com 4 opções, mas vocês podem dar outras opções de decepção. As 4 opções aqui da enquete são Flamengo, Botafogo, Corinthians ou Seleção. Flamengo, Botafogo, Corinthians ou Seleção. Qual foi a grande decepção do ano? Trajano, você pode votar em quem você quiser. Tá bom, hein? Tá popular essa aí. Pode votar em 2? Não, aí não. Pô. Não, na verdade, a seleção é isso que vem acontecendo. Há muito tempo que a seleção não empolga, está distante do torcedor brasileiro, não ganha nada, né? Então a seleção é o concurso na ruindade. Fico com o Botafogo, que foi um acontecimento esdrúxulo, fora do comum, e que todo mundo vai lembrar. Daqui a 200 anos vão lembrar o campeonato que o Botafogo deixou de ganhar. Muito bem. Juca, qual é o seu ratão de bronze? Qual a decepção do ano? Mas disparado, eu até fico muito surpreso que entre as 4 alternativas que você deu, não esteja a verdadeira enorme decepção do ano. Acho que vocês estão minimizando porque, na verdade, não se esperava muito dele. Mas, ao cômputo geral, ao final da temporada, a decepção do ano foi ver o maior clube da história do futebol brasileiro na segunda divisão. Foi ver o clube brasileiro mais conhecido no mundo na segunda divisão. A queda do Santos. Para mim, essa é a maior decepção do ano. Disparado. Disparado. Pior que a seleção brasileira, que o Botafogo, que a decepção do Flamengo, sobre quem a gente tinha grande expectativa, sobre o ano pífio do Corinthians, mas a decepção foi a queda do Santos. Eu discordo. Sabe por quê? A pergunta é decepção. O Santos já vem decepcionando faz tempo, Juca. Mas não a ponto de cair. Não, mas sempre namorou o rebaixamento. Sempre vem com campanhas ruins, com time fraco. Quando botou decepção, por isso que, entendeu? Eu tô defendendo a enquete, hein, gente? Isso! Você tá muito bonzinho hoje. Boa, Trajano, é isso aí. Eu gostei. Mauro. Bom, então temos... Aliás, é uma boa pergunta, Mauro, além do seu voto. Por que será que a gente meio que não coloca o Santos nessa? Aliás, por que a enquete não colocou? É porque não é mais decepção? Você pergunta para mim? Você faz a enquete e pergunta para mim. Eu me não colocou também. Sim. Eu vou tentar te ajudar, porque o Santos, como disse o Trajano, já não decepciona ninguém, né? Você já sabe que vai ser uma desgraça, né? Ou seja, era mais ou menos esperado. Acho que é mais ou menos nessa linha. Minha decepção para mim é o calor insuportável. Estou aqui com um ventinho aqui, fazendo os cabelos ainda voando, né? Que coisa horrorosa, né? Para quem gosta dessa coisa horrorosa que é o calor. Mas a decepção é o Flamengo, porque tem um investimento absurdo e não ganhou porcaria nenhuma. Quer dizer, é uma coisa medonha, horrorosa, ridícula o Flamengo 2023. Acho que é disparado para mim. O Botafogo é a decepção do campeonato brasileiro. O Flamengo é um pacote de lixo puro em termos de produção, pela relação expectativa e realidade. Um desastre, uma coisa medonha, horrorosa, e que ainda se encerra com declarações bizonhas de jogadores, né? De ex-jogador, de jogador, os caras que se acham maior que o clube, e ainda fica torcedor batendo palma para eles, achando que eles são históricos. Jogador que chega e vai numa entrevista e fala coisa do tipo: o colega chegou para mim e falou, nós detestamos esse técnico, não toleramos ele, mas vamos jogar por ele como se fosse um favor. E os caras batem palma para esse tipo de jogador, que já vai tarde, por sinal. Boa, bom, estamos falando aí, né? Só lembrando para o Mauro que nem futebol de dadinho o Flamengo conquistou o título. Nada. 13-11. Do Marcos Braz ou do Landim. 13-11 perdeu do América nem no futebol de dadinho. Que ano do Flamengo. Que ano, hein? Arnaldo, qual foi a sua decepção do ano? Vocês podem votar em outros aqui. Eu coloquei 4 aqui. O Mauro explicou por que eu não coloquei o Santos. O Juca já votou. O Juca votou no Santos. E você, Arnaldo, qual a grande decepção do ano? Eu achei a sua enquete boa, concordo com o Trajano, porque essas alternativas são boas, ainda tem o Santos do Juca e tudo mais, mas eu tô com o Mauro. O Mauro foi irrepreensível na defesa do argumento do Flamengo, porque eu acho que
na acepção da palavra decepção, expectativa versus objetivos não conquistados, o Flamengo superou todo mundo, né? Desde o primeiro momento do ano até o último momento do ano. Desde a primeira partida até a última partida. Então, acho que não se esperava muito do Corinthians, foi pior do que a gente esperava, verdade. Não se esperava muito do Santos, foi pior que a gente esperava. Não se esperava muito da seleção brasileira, foi pior que a gente esperava. Tudo isso é verdade, mas o Flamengo é a decepção da temporada, para mim, com certeza. Eu também meu voto também é para o Flamengo. O Mauro já explicou tudo, né? O ano que se esperava ganhar, disputou um monte de coisa e não ganhou nada, nenhum campeonato. Quase se complica para ir para a fase de grupos da Libertadores no final. Foi um ano realmente para esquecer. Fora o que aconteceu fora de campo, né? Briga do Brás, jogador apanhando, um negócio bizarro. Foi um ano de várzea, né? Do ponto de vista esportivo do Flamengo e de organização. Ficou assim a nossa enquete, hein? Quem foi a decepção do ano? E aqui a galera também tá junto, tá alinhado. Flamengo, 53%. Botafogo, 29%. Seleção, 12%. Corinthians, 4%. Juca, só para a gente vai passar para a próxima enquete, mas só para não deixar passar isso, achei decepcionante a votação baixa do Corinthians, porque foi um ano ridículo do Corinthians. Se a do Flamengo foi ruim, o ano do Corinthians, vamos combinar, hein? Brigou para não cair, caiu na primeira fase do Paulista. Mas aí, Arnaldo Tironi, âncora, aí você tem a ponderação feita pelo Zé Trajano em relação a expectativas / decepção. Do Corinthians não se esperava nada. Do Flamengo se esperava tudo. Sim, até ganhar todos os títulos, não ganhou nenhum. Do Corinthians não se esperava coisa alguma. Então não chegou a me decepcionar. Agora, embora não esperasse muito do Santos, não esperava que ele chegasse ao ponto de cair. É por isso que eu mantenho o meu voto no Santos. Mas na mesma linha do Santos, que eu esperava que o ano do Corinthians não fosse tão bom, mas um pouquinho mais eu esperava, né? Um pouquinho mais. Enfim. Bom, próxima enquete. Isso é bom, hein? Qual foi o melhor time do ano? E aí pegamos os campeões das principais competições. Fluminense, Palmeiras ou São Paulo? E é claro, como sempre, vocês aqui no chat e você, Trajano e todo mundo, podem votar em algum outro time. O América, por exemplo, que acaba de ganhar o campeonato de Dadinho. Mas quem foi o time do ano? Eu peguei a matéria agora, a explicação pela vitória. Sensacional. O artilheiro do América lá, que deu... O jogo foi decidido no detalhe. Deve ter virado o Dadinho na hora lá, o cara fez uma embaixada, né? Quais são as opções? São Paulo, tá nessa? São Paulo? Fluminense, Palmeiras e São Paulo. Os três que ganharam os principais títulos, mas, claro, você pode votar em qualquer outro. Não tem um quarto? Não. Que coisa, hein? Que coisa. Você sabe que é complicado isso aí? Palmeiras campeão brasileiro. Fluminense, como um título assim mais pomposo, e que está prestes a ganhar mais um título mais que pomposo, Fluminense. Tá prestes, hein? Tá otimista, hein? Não é porque olha aqui, nunca o City esteve tão mal nos últimos, sob a direção do Guardiola. De Bruyne não joga, que é o cérebro do time. O Haaland talvez não jogue, não é? São duas peças fundamentais. E o time não ganha não sei quantos dias, não sei quantos jogos lá no inglês. Quer dizer, é um joguinho. E um jogo. Tudo pode acontecer. Ô Zé, o problema é passar pelo time, provavelmente, do Benzema. É mais difícil para mim o jogo de segunda-feira que o jogo de sexta. O que é mais difícil, a semifinal do que a final? Eu acho. Para os dois, para o City também. Não, o lado de lá é mais fácil, Leon, essas coisas, não é de nada. Mas olha, é complicado. Mas tem chance, é um jogo só. Querer, se passar da semifinal. Muito bem, dê aí o seu voto pessoal, galera. E Juca, qual o seu voto? Eu fico com o Palmeiras, pela regularidade, pelo título brasileiro, que de todos os campeonatos aí citados
é o mais difícil, e pelo fato de que, mal ou bem, embora não fosse essa a expectativa da torcida do Palmeiras, foi longe na Libertadores, foi longe na Copa do Brasil, tá bom, foi eliminado pelo São Paulo, uma tristeza para o palmeirense, foi eliminado pelo Boca Juniors nas condições em que foi eliminado, tudo bem, mas chegou. Então, para mim, no balanço geral, o melhor time do ano foi o Palmeiras. Não que tenha jogado o melhor futebol. Houve momentos que foi o Botafogo, houve momentos que foi o Fluminense, sem dúvida. O São Paulo da Copa do Brasil teve ótimos momentos, extraordinários, mas, na média, o Palmeiras. Então tá, temos um voto para o Fluminense e um voto para o Palmeiras. Mauro, qual foi o time do ano? Se vocês quiserem votar em algum outro aí, Galo, sei lá, por favor, hein? Fique à vontade. Mauro. Tá sem áudio, Mauro. Fluminense. Pelo título Tudo. inédito. Meteu 4-1 do Flamengo na final, amassou o Flamengo e ganhou a Libertadores do Maracanã em cima do Boca. Então, histórico, né? É. Fluminense. Fácil. Não que Arnaldo tenha sido espetacular, mas os feitos são muito marcantes, né? Você venceu o seu maior rival, 4-1 na final, mesmo sendo estadual, depois tomar 2-0 e ganhar do Boca Juniors numa final no Maracanã, um título inédito, porra, isso é coisa pra caramba, cara. Porra, é muita coisa. O Fluminense viveu o ano histórico, é o ano da conquista mais importante da história do clube. Um clube centenário, um clube dos pioneiros do futebol brasileiro. Fluminense fácil pra mim. Diga lá, Arnaldo. Essa é boa também, Tironi. E a partir de agora você vai ter sempre uma armadilha, porque o Fluminense, como disse o Trajano, ainda está jogando. E aí ele pode aumentar a sua escala ou diminuir a sua escala. Se ele fica na semifinal, como aconteceu com alguns clubes brasileiros, vai pesar na avaliação geral do ano. E tem alguns personagens do Fluminense envolvidos em outras enquetes que eu sei também. Eu tenho spoiler. Então é sempre no mata-burro. Mas assim, eu vou voltar no Fluminense, mas vou justificar. Além do que o Mauro falou, o maior título da história, algumas partidas espetaculares na temporada, o que já era comum no Fluminense do Diniz. Essa do Flamengo, a do River, alguns dos melhores jogos. É prazeroso ver o Fluminense jogar, mesmo se você não torce para o Fluminense. Sobretudo quando o jogo é no Maracanã, é verdade. Fora de casa, nem tanto. Acho que o Palmeiras foi o mais regular, sim, como disse o Juca. Além do Campeonato Brasileiro, teve o título paulista, mesmo que seja contra o Água Santa. Teve o diploma lá da Supercopa, diante do Flamengo. E o São Paulo, acho que foi o melhor no torneio específico. Na Copa do Brasil, talvez mais difícil dos últimos anos, o São Paulo foi muito bem. Não é, além de título inédito, passar por Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Esse roteiro não teve outro na história da Copa do Brasil com outro time. É verdade também. Mas no conjunto geral, no título importante e no futebol apresentado, o Fluminense, para mim, é o melhor time da temporada também. Asterisco, espero que ele passe pela semifinal. O Juca não pediu o número de likes, né? Verdade, Juca. Você podia pedir o número de likes, hein? Olha, não dê likes, porque ninguém está concordando comigo, então não dê likes, está muito ruim esse programa. Essas pessoas estão todas ruins da cabeça. Minoria. O Juca votou no Palmeiras, o Juca votou no Santos até agora. A gente vai encerrar essa enquete, mas eu tenho uma outra pergunta, que poderia ser até uma outra enquete. Ainda sobre esses três times, já que todo mundo votou no Fluminense ou no Palmeiras, ninguém votou no São Paulo, mas o São Paulo está na enquete. A pergunta é a seguinte, Trajano, e todos podem responder. No seu melhor jogo no ano, quem jogou o melhor? O Fluminense, o São Paulo ou o Palmeiras? Para ajudar vocês, o Fluminense, por exemplo, enfiou 4-1 no Flamengo na final do estadual, ou ganhou do Boca na final da Libertadores. Não, do River Plate, pô. Aquela goleada no River. Por exemplo, o Palmeiras fez aquele 4-3 histórico no Botafogo, por exemplo, ao longo do Campeonato Brasileiro. O São Paulo fez o que fez na semifinal contra o Corinthians, 2-0. Teve um 5-0 no São Paulo também, não teve? Teve o 5-0 do São Paulo do Palmeiras. Então a pergunta é essa. Não, você ia esquecendo, né? O Arnaldo não gosta que lembre disso. Não, é rápido e rasteiro. Fluminense de novo.
As conquistas, os jogos do Fluminense mais importantes já foram citados pelo Mal. Perfeito. Para pegar jogos separados, aí sim Não, estamos sim. de acordo. A pergunta é, no seu melhor momento, que time jogou mais? Fluminense. Fala, Fluminense. Mauro, você muda alguma coisa? Fluminense, todo mundo, ninguém tem dúvida. Mauro O também. melhor momento jogou mais? Putz, pergunta esquisita essa, âncora. Porra. Boa pergunta. Qual o melhor momento jogou mais? Aí é difícil. O Fluminense teve a goleada no River e a goleada no Flamengo. O Palmeiras virou 4-3 por cima do Botafogo. 3-0, porra. Palmeiras, 5-0 né? no São Paulo. O São Paulo é freguês do Palmeiras, tomou de 4, final de campeonato, 5-0, não é mais novidade. Agora, 3-0 contra 4-3 na casa do adversário, porra, isso aí eu vou de Palmeiras. Você, Arnaldo? Fluminense. Fluminense? Qual jogo? Eu Fala acho aí. que foi porque teve mais jogos memoráveis até. Você falou no melhor. Então, para mim, tem mais jogos memoráveis do que os outros dois.